saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos mais uma tarde, aleluia, aqui, aleluia, na presença do Senhor. Mais uma tarde da bênção, onde temos adorado o Senhor, exaltado a Ele por esse trabalho. Você é nosso convidado, meu querido irmão, amigo, você que já ligou seu celular, já entrou aqui conosco, que você venha ouvir a palavra do Senhor, venha se alegrar conosco nessa tarde, por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, você que já está aí ligado ao seu celular, participe conosco, peça os seus pedidos de oração, amém? E nós vamos estar mencionando mais tarde, né? E orando novamente pelos pedidos que serão citados no decorrer do trabalho. Então, nesse momento, eu quero estar lendo alguns versículos da palavra de Deus, nos Salmos de número 119. Aleluia! Alguns versículos só da palavra do Senhor nesse salmo. Um salmo tão maravilhoso, onde o Senhor falou comigo em alguns versículos, né? Fala em todos, mas no momento a gente vai ler apenas alguns versículos nessa tarde. Salmos de número 119. Aleluia. Diz assim. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro e depois vou estar mencionando alguns outros números. Amém? Glória a Deus. Salmo 119, versículo 1. Ele diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Depois o número 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Depois o 57. O Senhor é a minha porção, e disse que guardaria as tuas palavras. Depois o número 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, né? É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que está presente aqui na nossa casa, aí aonde você está nesse momento, aonde está assistindo essa live, está participando, vai entrar mais tarde, à noite, na madrugada. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Este salmo maravilhoso, 119. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero estar já passando aos irmãos alguns pedidos de oração nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar pedindo oração pela irmã Maria, né? Irmã Maria Melo. Não estava muito bem este final de semana, que o Senhor venha restabelecer a saúde, né, da nossa irmã Maria. A minha prima, né, prima do meu esposo, os primos do meu esposo ali do Mato Grosso, a Naurilândia, Sebastiana, que vai passar por uma cirurgia, pelo Benedito Job, que tem pedido oração, pelo Cido, né, o irmão deles, que mora ali em Nova Andradina, tem pedido oração também. Quero continuar pedindo oração também, queridos, pela minha sobrinha Rosimeire e pelo meu sobrinho, né, o esposo dela, Rivair. Aleluia. Nós oramos por ele semana passada. Ele não estava bem de saúde. Foi feito o exame do Covid e deu positivo. Ele passou muito mal durante esses dias e foi internado na sexta-feira, Fernandes? Sexta-feira à tardinha, à noitinha, ele foi internado, passando muito mal, com muita tosse e respiração. Mas glória a Deus, né? Um testemunho já antes de continuar os pedidos. O Senhor abençoou através das nossas orações, da sua oração, e logo no domingo ou segunda-feira ele teve alta. E já está em casa, e já está ali se recuperando para a
glória do nome do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero continuar pedindo oração ainda por ele, pela minha sobrinha, né, Rose, e o seu filho Leonardo, né, também. Pelo meu cunhado Joel Caetano, que ele também está por marcar uma cirurgia. Que o Senhor coloque as mãos sobre a vida do meu cunhado Joel. Pela nossa irmã Cida, do irmão Bento. Pelo Gilmar Filito, ali sua esposa Marie. Gilmar também vai fazer alguns exames, está por fazer. Que Deus coloque as mãos. Pelo Senhor João, o pai da nossa irmã Célia, também, né, que Deus venha abençoar a vida do nosso irmão, né, irmão João, pai da nossa irmã Célia. Pelo presbítero João José, nosso irmão amado ali da Vila Aurélio, orar por ele, pela família, em nome de Jesus. Pela nossa irmã Marli Bozetti, né? O esposo dela, nosso irmão Hamilton, ele foi internado hoje ali no Hospital Yamada, né? Com um probleminha que ele tá na perna. Ele teve que passar por alguns procedimentos alguns dias atrás já, e hoje ele está internado ali, e que Deus possa colocar as mãos sobre o nosso irmão Hamilton. E também pelo chefe, né, da nossa irmã Célia ali da prefeitura, Senhor Leopoldo, que o Senhor vai de encontro à vida dele, né? Ele também está internado, que Deus coloque as mãos sobre ele, em nome de Jesus. Então, amados, são esses pedidos que eu tenho aqui nas minhas mãos nesse momento. Então nós já vamos estar orando, colocando esses nomes, essas famílias, vidas, na presença do Senhor. E você aí onde você está, né, na sua casa, talvez no seu trabalho, eleve ao Senhor este momento de oração, aonde nós já lemos esse Salmo 119, aonde o Senhor falou conosco, né? Bem-aventurado e irrepreensível aquele Senhor, né, que anda, né, na presença do Senhor. E nós temos estado na presença desse Deus nessa tarde. Então nós vamos fazer esse momento de oração, crendo já na resposta, né? Como meu sobrinho teve a resposta, aleluia, que foi internado e graças a Deus o Senhor o tirou daquele hospital, né? Já está em casa. Então, querido, é para a glória do nome do nosso Deus, os testemunhos também que a gente dá aqui. E se você tiver algum testemunho, pode estar nos escrevendo, mandando para nós. A gente vai estar compartilhando aqui, porque é uma vitória quando as famílias, nós recebemos, né, uma bênção do Senhor. Então abaixa ali a sua cabeça, né, fecha os seus olhos, tenha o teu pensamento na pessoa do nosso Deus e vamos interceder neste momento por cada vida que já, ó Deus, tem colocado nas nossas mãos os nomes. Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem me concedido, Pai, a chegar diante de Ti. Por mais essa tarde da bênção, onde estamos aqui, eu, meu esposo e muitos outros irmãos que estão conosco nessa tarde, reunidos em nome de Jesus, para exaltar, para glorificar o Seu santo nome. Nesse momento, Pai, quero adentrar diante da Tua presença em oração, clamando pelo Teu sangue, Senhor, clamando pelas Tuas mãos de poder, esta mão que tem cura, esta mão que tem livramento, esta mão que restaura. Pai, em nome de Jesus, estas vidas que eu mencionei nesta tarde, que o Senhor vá de encontro a cada um, Senhor. Alguns são exames que estão por passar, outros são cirurgias que ainda vão marcar, mas alguns, ó Pai, está, ó Deus, internado nos hospitais. E o Senhor, ó Pai, é aquele, Senhor, que tem autoridade para agir nesta vida agora, Pai. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, haja, Senhor, na vida deste homem, desta família, Senhor, que tem estado internado ali, Senhor, com problemas difíceis, ó Pai. Que o Senhor, nesta hora, venha repreender toda enfermidade, todo mal, que saia em nome de Jesus. Que nessa tarde, o Senhor, ó Pai, vai com Teu, ó Deus, óleo precioso, passando sobre essas vidas. Que o Teu sangue entre neste hospital, nesta cama, e passa sobre a cabeça até os pés deste homem, ó Pai, agora em nome de Jesus, e livra ele, Pai, desta enfermidade, em nome de Jesus.
Para a glória do teu nome nós oramos, para que o teu nome seja glorificado. Eu creio na providência, como o Senhor, ó Pai, deu livramento ao Rivair, deu a vitória a ele naquele momento que ele estava internado. Eu creio que nesta tarde tu tem cura, Senhor, para estas vidas. Assim eu creio, Pai, orando, intercedendo junto com os meus irmãos, nesta fé, nós cremos, Pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Agora, entra com providência em cada família, em cada lar, neste lar que agora está conosco, em cada necessidade. Talvez não foi citado aqui, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, Deus, entra com tuas mãos de vitória para a glória do teu nome. Assim eu oro, Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. É assim, dessa maneira, eu aqui orando, nós aqui orando e você aí também orando. É um pelo outro. Aleluia. Eu preciso, você precisa e cada um de nós precisamos desse Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, se você tiver mais algum pedido de oração, esteja mandando aí para nós. O meu esposo está anotando alguns. Depois, na hora que ele estiver ministrando, falando, eu vou estar também olhando e pegando alguns pedidos. E mais ao final desta live, mais ao final desta tarde da bênção, nós ainda vamos estar orando a seu favor, a favor daqueles que estão pedindo oração. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero estar lendo alguns versículos da palavra de Deus ainda e passando algo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Desde ontem já eu estava orando, esta noite, de madrugada, o Senhor me deu uma palavra, e aí de manhã eu comecei a olhar e realmente era aquilo que o Senhor queria. Então eu quero ler em 2 Reis, no capítulo 5, apenas o primeiro versículo da palavra de Deus aqui, aonde fala de um homem chamado Naamã. Amém? Um homem que foi curado de lepra. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante dos exércitos do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele, né? Pelo rei ali, pelo seu senhor. Porque ele dera muita vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém era leproso. Só esse primeiro versículo para nós nessa tarde. Ele era um herói de guerra, um comandante ali do rei da Síria, do exército da Síria, um homem conceituado, um homem que tinha já tido muitas vitórias, né? Um herói de guerra. Só que diz o finalzinho do versículo, porém leproso. Quando a Síria entrou ali em guerra contra Israel, a palavra diz que foi levada uma menina de Israel cativa para a Síria. E ela ficou a serviços da mulher de Naamã. Trabalhava ali na casa de Naamã. Ali fala no versículo 3. E um dia ela disse assim à mulher do seu senhor, né, na mulher de Naamã: se o meu senhor estivesse de frente do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E ali a mulher de Naamã ouviu aquela menina falar aquilo e ela conversou com seu esposo. E ele foi até o seu rei ali da Síria, pegou cartas para levar até o rei de Israel. Pegou também alguns presentes que era comum naquela época levar um rei para o outro. E ali ele foi até Israel e levou esses presentes e essa carta ao rei de Israel, que dizia para que ele o curasse da lepra. E ali o rei ficou meio sem entender o que estava acontecendo. O rei, ele se rasgou as suas vestes e disse quem era ele para curar Naamã de uma lepra. E ele ficou assim meio indignado, achando até mesmo que Naamã estava querendo ter uma causa contra Israel. E aí, a Bíblia diz que o profeta Eliseu ficou sabendo e pediu para que o rei mandasse Naamã ir ter com ele.
E Naamã foi até o profeta, né? Ali com os seus carros, foi com seus presentes. Então Eliseu mandou um mensageiro, né? Um homem mandando dizer a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada da sua lepra. Naamã, naquele momento, ficou indignado, porque ele pensava com ele mesmo, né? Talvez que o profeta chegaria até ele, impusesse as mãos, conversaria com ele o que estava acontecendo, e aí repreendia e ele seria curado. Mas não foi dessa maneira. Não foi dessa maneira, e ele ficou indignado, porque ele disse assim: nossa, lá na Síria, lá em Damasco, há rios mais limpos do que o Jordão. Seria o rio Abanar e o rio Farfar, que ali na Síria, lá em Damasco, tem águas limpas. E era melhor do que eu fosse lá do que aqui em Israel. Mas, chegando alguns oficiais até ele, disse assim: mas se o profeta tivesse dito alguma coisa tão mais difícil, o Senhor não a faria? Já estamos aqui, o que custa o Senhor descer ali até o rio e se lavar nele? E ele desceu até o rio Jordão. Fala ali no capítulo 14. E ele mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo da sua lepra. Ou seja, ele recebeu aquilo que ele tinha ido buscar. E aí naquele momento ele também reconheceu que em toda a terra não havia Deus como o Deus de Israel, que está no versículo 15. Eu quero te dizer que apesar de tantas coisas que aconteceu quando chegou ali em Israel, Naamã, ele recebeu a cura. Por ele ser um comandante de guerra, eu acredito que ele se achava um homem importante. Porém, ele era leproso. Achou talvez que ia ser recebido, que nem eu disse, com honras, com pompas, né? Mas ele teve que, primeiro, eu acredito, ser tratado em algo lá dentro da sua vida. Ele teve que ser tratado primeiro daquilo que ele tinha na sua alma, dentro da sua alma. Eliseu, como nós vimos, nem atendeu Naamã. Então nós vamos meditar um pouquinho por que ele mandou primeiro um mensageiro. Para começar, o profeta, né, não quis receber ele. Então eu vejo aqui que talvez ele precisava realmente ser tratado no seu interior, lá na sua alma, algo que talvez ele tinha que ninguém sabia. Alguns sabiam que ele tinha essa lepra, né, no seu corpo, mas alguns não sabiam. Talvez o seu batalhão, porque ele era comandante de um grande exército, eles não sabiam. Quem sabe até o rei, tá? Não sei, não fala. Talvez também o rei não sabia. Mas primeiro Deus tinha que tratar na vida de Naamã. Talvez ele era um homem orgulhoso por ele ser um grande comandante, um arrogante diante dos seus comandados. Talvez ele se achava superior aos demais. Eu não sei o que havia de ser consertado antes na vida de Naamã. Por ele ter ido primeiro procurar o rei ali não pôde ajudar. Aí foi procurar o profeta nem saiu de dentro da sua casa. Mandou um mensageiro. E aí eu fico me perguntando, o que será que Deus queria tratar com aquele homem? Que podia ser no primeiro mergulho, querido, ele ser curado. Mas o profeta falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes. Talvez a cada mergulho, Deus foi tratando com ele. A cada mergulho, de repente no 4º, talvez ele pensou em desistir. Talvez no 6º, ele pensou em desistir. Mas ele foi até o fim. Porque depois de dele ter passado por um momento ali, talvez de humilhação,
em meio junto àquele exército que estava com ele, alguns oficiais. E quando ele tirou a roupa para adentrar aquele rio, eles viram a posição dele na carne, o que ele tinha. Ele tinha muitas feridas, talvez até com alguns defeitos na pele, no rosto, não sei. Ali ele se humilhou diante de todo aquele exército, a qual antes ele era um comandante, uma autoridade. O orgulho dele caiu por terra. Ali ele teve que se humilhar para entrar diante daquele rio e dar aqueles 7 mergulhos. Muitas vezes, querido, não podemos desistir diante de situações. Nós temos que ir à luta. Diante da dificuldade, nós temos que persistir. Temos que ir em frente. Não desanimar, porque a vitória é certa. Porque se o homem de Deus falou, ele tinha que ter confiado. E não tido indignação. Ah, mas nesse rio sujo. Ah, porque aqui, porque ali. Mas houve alguns ali que incentivaram ele. Eu quero dizer que em meio à nossa caminhada, querido, encontramos muitos obstáculos. Encontramos muitas vezes pessoas que querem nos derrubar. Pessoas que querem nos desestruturar. Pessoas que querem fazer nós parar na nossa caminhada. Mas por outro lado, nós vemos que há pessoas que nos incentivam. Pessoas que nos ajudam. Pessoas que nos dão a mão, que nos encorajam. Então eu quero te dizer para que você não desista do propósito que você tem nessa carreira. Vá em frente, persevere, lute. Lute por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer. Deixe o orgulho de lado. Se humilhe nas potentes mãos do Senhor, na presença do Senhor. Porque Deus, Ele tem algo a fazer na sua vida. Só Ele tem. Quem sabe se ele tivesse desistido, ele não tinha alcançado a cura. Quem sabe se você nessa tarde está desanimado, tentou até mesmo falar a Deus hoje: ah, Senhor, eu vou desistir, eu vou parar. Não, querido, não pare não. Vá em frente, mergulhe mais uma vez, abaixe mais uma vez, se proste mais uma vez diante do Senhor. E você vai ver o que Deus tem para fazer com você, com a sua família, com o seu lar. O Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que nós também servimos. É o mesmo Deus que quer agir na minha vida, na sua vida. Qual é o seu problema nesse dia? Qual é o seu problema? O que você está passando por esses dias? Qual é a sua necessidade? Fale com Ele. Busca Ele. Naamã, quando ouviu ali aquela menina dando testemunho, ela foi uma missionária na casa de Naamã. Ela falou que lá em Israel, antes dela ser cativa, ser levada para Síria, eu acredito que ela ouviu dizer que o profeta ali agia com muitas bênçãos. Pela palavra do profeta havia cura, havia libertação diante de Deus. E ali ela deu testemunho para a mulher de Naamã: olha, se o meu Senhor tivesse lá em Israel, de frente com o profeta que está lá em Samaria, ele receberia cura. E Naamã não questionou, ele pegou e foi. Foi diante do rei dele primeiro, pediu carta, pediu tudo ali, levou presente e foi até a terra de Israel. Ele não teve vergonha. Só que chegando lá, talvez o inimigo quis colocar no coração dele: olha, mas olha aquele rio sujo, você é um comandante. Você está entendendo, meu querido, o que Deus quer falar com você nessa tarde? Diante de Deus não somos nada, não. Ei! Diante de Deus eu não sou nada. Você não é nada, porque só Ele é tudo. Eu, sem Deus, eu não sou nada. Mas Deus sem eu, Ele é tudo. Ele é o mesmo Deus, Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você, querido. É eu que preciso dEle. Eu que preciso das suas misericórdias. Por isso eu tenho que persistir como Naamã. Ele não desanimou, não desistiu. Então aqui nessa tarde nós somos mensageiros do Senhor, falando para você: o que custa buscar a Deus mais um pouquinho? O que custa se prostrar a Deus mais um pouquinho? Ele tem muitas coisas a fazer ao teu coração. Sabe por quê?
Quando nós damos lugar ao Espírito Santo, Ele nos orienta. Ele tem todo o poder para resolver a sua situação. Talvez para Deus a sua situação é muito menor do que o que o Naamã estava precisando. Ele era um homem doente. E naquele tempo não havia cura para a lepra. Não havia solução para ele, queridos. Como hoje, às vezes não há solução para muitos sobre este vírus que está assolando a humanidade. E às vezes tem chegado perto de nós, pegando um amigo, um parente, alguém que nós amamos, como meu sobrinho teve este vírus a semana passada, passou muito mal, ficamos preocupados, oramos, colocamos na mão do Senhor. E graças a Deus, Deus o livrou. E ele já está em casa, se recuperando. E já está mandando mensagem para nós. Aleluia, na nosso grupo de família. O que é isso? É Deus. O que é isso? É Deus nas nossas vidas, agindo a favor daqueles que está pedindo oração, que está buscando oração. A oração tem poder, queridos. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais estarmos unidos em pessoas orando um pelo outro, mais o Senhor age a nosso favor. Então o que você precisa? Qual é a sua situação? Qual é o seu problema? É finanças? É problema familiar? É enfermidade? Como eu disse, é o Covid-19? Se é pecado, confesse. Confesse ao Senhor aquilo que está dentro de você, atrapalhando a sua comunhão com Deus. O Espírito Santo talvez está tocando agora. Fale para Ele o pecado que você precisa confessar. E depois você vai ver que alívio você vai ter. E aí você vai chegar diante de Deus em oração. E Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua petição. Muitas vezes falta em nós a coragem de confessar algo a Deus. Aqui Naamã, ele não temia a Deus, ele não conhecia o Deus de Israel, mas através de um testemunho, através do ir lá em Israel e descer naquele rio e dar aqueles 7 mergulhos, ali ele pôde ver que havia Deus em Israel, porque ele mesmo confessou com a sua boca: não há outro Deus como o Deus de Israel. Então, querido, não há outro Deus para onde nós podemos fugir. Somente o Deus que fez o céu e a terra pode fazer algo ao seu favor, ao nosso favor nessa tarde. Amém? Esta é a palavra que eu tenho para você, para o seu coração, para o nosso coração nessa tarde. Aleluia. Abaixa aí mais um pouquinho a sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar mais um pouco. Vamos falar com Deus mais um pouco. Às vezes é necessário confessar a Ele, então faça isso agora. Confesse ao Senhor isso que está queimando aí dentro do seu coração. Talvez algo que você cometeu que Deus não aprovou, Deus não aprova. Talvez haja um conserto que tenha que ser feito. Eu não sei. Mas você sabe, porque Deus está tocando em você agora, através desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, olha para essa pessoa, Pai, que agora está confessando diante de Ti, ó Pai. Olha para este homem, esta mulher, talvez esse jovem, Pai, esta jovem, está querendo falar contigo agora, através, ó Pai, desta oração. A fazer um concerto contigo, Deus, nessa tarde. Eu não sei, Pai, mas o Teu Espírito Santo toca. Que há concerto sendo feito nesta hora. Há concerto sendo feito, Senhor, da Tua presença. Então, Espírito Santo, age com o Teu bálsamo. Fala a este coração. Anima, alegra. Aleluia. Para que possa voltar a estar diante da Tua presença, a voltar a estar em comunhão contigo, a estar congregando, ó Pai, diante de Ti, a estar buscando a Tua palavra, a estar querendo, ó Pai, novamente ter o desejo de ler a Bíblia, a voltar a, ó Deus, ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira esta lepra desta pessoa agora. Que caia por terra todo o mal.
Todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Que saia desta vida isto que está incomodando, Senhor, este coração. Aquilo que o inimigo lançou, Senhor. E ele teve, ó Deus, um momento de vacilo, Senhor. E aí saiu da direção, Pai. Mas que o Senhor dê a direção novamente a este homem. Tira, Pai, aquilo que atrapalha. Faça a obra por completo, na mente, no coração. Tira tudo aquilo, Pai, que o inimigo tentou lançar. Deus, só o Senhor tem poder. E há poder no teu sangue nesta tarde. E em nome de Jesus eu creio, Pai, que este homem, esta mulher está liberta pelo poder do teu nome. Assim eu creio, Pai, e oro e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa continuar a falar conosco, queridos. Possa continuar a falar ao meu e ao teu coração. Aqui o meu marido esteve anotando mais alguns pedidos de oração. Então, queridos, que desta tarde nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia, porque Deus é maravilhoso. Porque todo o poder, aleluia, tem nas suas mãos. Eu tenho aqui alguns pedidos a mais de oração. E tem também alguns aniversariantes dessa semana, queridos. A gente não estava falando, né? Alguns aniversariantes que a gente fica sabendo. E a gente ficou sabendo por esses dias, né? Semana passada teve alguns. A minha sobrinha Isabela, o Leonardo fez aniversário. A Maria Socorro, minha prima. E hoje está fazendo a irmã Amélia, né? Floriano. O meu primo, né? Primo do meu esposo, nosso primo Beto fez ontem, e a irmã Conceição também fez essa semana, dia 2. Então que Deus possa abençoar também eles, né, por mais uma data, né, de aniversário, por mais um ano de vida que o Senhor os deu, amém? E depois a gente vai estar mencionando mais alguns pedidos de oração a respeito de saúde, de algumas outras necessidades, e no final, né, desta live a gente vai estar orando, amém? Então se coloque aí na dependência do Senhor. Vamos continuar pedindo, Deus, continua, Senhor, a falar conosco de uma maneira que nós podemos entender, amém, queridos? Então eu quero já passar a oportunidade para o meu esposo, pastor Luiz, nessa tarde, que Deus venha, né, a falar conosco ainda através da palavra do Senhor, que está aqui do nosso lado agora. Então eu passo a palavra ao meu marido, né, nosso amado irmão, pastor Luiz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor, aleluia, tem sido bom, tem sido misericordioso. É verdade, Deus. Tem restaurado a saúde de muitas Glória pessoas, a Deus. Aleluia, que têm pedido oração para nós, aonde nós temos constantemente no decorrer da semana, principalmente nas madrugadas, depois das 4 horas da manhã até as 7 da manhã, nós estamos aqui em oração, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia. Aleluia. Todos os dias. Estamos aqui de domingo a sábado, todos os dias, nas madrugadas, orando, clamando ao Senhor. Ou seja, é tempo de clamar, é tempo de buscar o Senhor. Aleluia. Estamos passando momentos difíceis e é aonde que Deus tem despertado a sua igreja a clamar, a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nesta tarde tão maravilhosa, onde Deus tem usado a Ivone de maneira tremenda, de maneira poderosa, através da sua palavra, eu ainda quero ministrar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, aqui no livro de Marcos, capítulo 8, aleluia, versículo 34, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em cima desse versículo, eu quero falar a respeito do verdadeiro evangelho da cruz. Estamos vivendo, conforme já compartilhei, dias difíceis, dias trabalhosos, dias maus. E aqui nós vemos Jesus chamando, ou seja, convidando a tomarmos uma decisão, ou seja, uma posição.
A mensagem nos revela sobre o verdadeiro evangelho da cruz, sem o qual não herdaremos o reino de Deus. Nós vemos aqui o chamado a si a multidão com seus discípulos, que disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. Eu prestei muito bem atenção naquilo que a Ivone transmitiu para nós, aonde, meu querido, meu irmão, minha irmã, está pensando em desistir, está pensando em voltar para trás, mas que nós possamos usar as palavras do apóstolo Pedro, dizendo para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Meu irmão, minha irmã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho. Jesus, Ele disse: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Saiba que você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem nos ajudado. Imagine, se o Espírito Santo não está conosco, nós não suportaríamos esta opressão maligna, essa luta, essas provações que nós temos passado sobre a face da terra. Mas o Espírito Santo, Ele tem estado conosco, Ele tem sido o nosso ajudador. Por isso, glória a Deus, quando Jesus disse para Josué: tenha bom ânimo, amém? Anima-te teu coração. Glória a Deus. Esteja a buscar mais a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus dá o escape. Então nós vemos aqui Jesus fazendo o convite e mostrando e revelando a nós o verdadeiro evangelho da cruz. Onde nós vemos aqui que o evangelho da cruz significa renúncia, matar o eu. Você viu ali Naamã, aquele grande general, né? Ali do rei da Síria, chegando ali, pensando que ia receber, vamos dizer assim, com tapete vermelho. O profeta Eliseu nem saiu na porta. Manda ele lá no Rio Jordão, manda ele descer 7 vezes lá. Aleluia. Irmãos, verdade, Deus. Irmãs, Deus não quer sacrifício, não. Senhor. Deus, Ele quer a obediência. É através da obediência que Deus age. É através da obediência que o milagre acontece. Então nós vemos aqui que o evangelho da cruz significa renúncia, matar o eu, matar a carne, transformação de caráter, conversão da alma. É isso que Deus, Ele quer de cada um de nós, porque a cruz de Cristo é o símbolo do sofrimento, ou seja, a morte, a vergonha, a zombaria, a rejeição, a renúncia pessoal. Eu creio que você tenha acompanhado na mídia, nesses anos atrás aí, tantas coisas que aconteceu, envergonhando a palavra de Deus, envergonhando o nome de Jesus. Verdade. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quem planta, colhe. E nós temos visto que a humanidade tem colhido tudo aquilo que plantaram lá atrás, em que zombaram contra o nosso mestre, zombaram contra o nosso Salvador. Hoje, não somente o Brasil, mas o mundo todo tem passado por essa pandemia, esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, essa preocupação, aonde nós temos visto pessoas presas dentro da sua casa, estão oprimidas, estão angustiadas, estão em depressão. Por quê? Porque a nossa luta é contra principado, é contra potestade. E é por isso que nós temos que ter vida de oração. Porque Jesus disse: eis que vos dou poder, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Amém. Só recebemos poder, irmão, quando nós temos uma intimidade, uma comunhão com Deus através do Espírito Santo. E o profeta Eliseu, ele ordenou Naamã descer lá no Rio Jordão. Quando ele obedeceu, Deus manifestou o seu poder e ele foi curado, e o nome do Senhor foi glorificado. E ele voltou para a Síria dizendo: eu quero ser testemunha. Senhor. Eu reconheço que só o Deus de Israel é o único Deus que existe. E ele nessa tarde traz esta palavra para você. Glória a Deus. E chamando a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, glória a Deus. Sua cruz está pesada? Pede para o Espírito Santo
te ajudar. Aleluia. Acorda de madrugada. Chega de preguiça. Levanta de madrugada e começa a clamar, buscar Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, no meio da sua família. Tudo isso é falta de oração, é falta de clamar. O que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 33, versículo 3? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e coisas impossíveis que você não sabe. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, lá em 3, versículo 20, diz que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você precisa. Mas para isso eu tenho que clamar, para isso eu tenho que buscar, para isso eu tenho que pegar a minha cruz e seguir Jesus. Aleluia. Quando recebemos a Cristo, Deus não nos prometeu as coisas que seriam como nós queremos, mas é como Ele quer, meu irmão. Senhor. Entendeu? Não é a minha vontade, é a vontade de Deus na minha vida. Por isso é que eu tenho que pegar a minha cruz, ficar quietinho, na minha simplicidade, ou seja, na minha humildade, e seguir Jesus. Esse é o caminho. Glória a Deus. Esta é a vitória. Amém. Glória a Deus. Porque é Ele que trabalha, é Ele que realiza aquilo que eu preciso, é Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta com seu grande amor. Sim, Senhor. E aqui nós vemos que o Evangelho da Cruz tem que ter sangue. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, a parte B diz: e sem derramamento de sangue não há remissão. Então nós vemos, irmãos, que seguir Jesus, a renúncia. Deus. E nós vemos que o Evangelho da Cruz tem que ter sangue. Meu irmão, é um alto preço. Porque nós sabemos que Jesus ele já pagou esse alto preço por nós. Porém, eu não posso me acovardar. Porém, eu tenho que estar mais do que nunca nesses dias na dependência dele. Amém. Para que eu possa glorificar o nome do Senhor. Porque a cruz de Cristo é um instrumento de morte. E nós vemos que esse instrumento de morte, que simboliza a cruz, é para que nós possamos morrer para o mundo e vivemos para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui de passagem, meu irmão. E Jesus já nos revelou através da sua palavra, aonde aqui no livro de João, capítulo 19, versículo 17 e versículo 18, a palavra do Senhor diz: elevando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Olha que interessante, o próprio Filho de Deus pegou a sua cruz, jogou nas suas costas e levou para o monte chamado Calvário, aonde ele sabia que ali ele seria crucificado, aonde o profeta Isaías profetizou, dizendo que ele se entregou como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Ali ele foi espancado, ali ele foi humilhado, porque ele sabia que hoje nós estaríamos aqui confiando nele. Aleluia. Estaríamos aqui na dependência dele. Por quê? Porque é ele que nos ajuda, é ele que tem nos sustentado com o seu grande amor. Aleluia. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: acharam na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, hein? Morte de cruz, porque todo aquele que passasse pela cruz seria maldito. Então saiba que a maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Ele levou todas as nossas maldições, para que as bênçãos estejam à nossa disposição. Só que eu tenho que pagar um preço. Aleluia. Qual o preço, pastor Luiz? Pegar a minha cruz e seguir Jesus. Porque o apóstolo Pedro aprendeu muito bem com Jesus, dizendo: não há outro caminho a não ser Jesus. Para onde nós iremos, Jesus, se só tu tens palavra de vida eterna? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2 diz:
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pelo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós vemos aqui o escritor aos Hebreus nos aconselhando: meu irmão, não tire os olhos de Jesus. Aleluia. Esteja olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz lá no Gólgota, porque ele sabia que nós estaríamos aqui dando crédito à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele vela pela sua palavra. Se ele tem falado para você que vai mudar essa situação, que vai curar essa enfermidade, que vai abrir as portas de trabalho, que vai abençoar o seu lar, a sua família, confia, dependa dele. E o que é que eu tenho que fazer, pastor Luiz? Levanta na madrugada, busca o Senhor, esteja a clamar, e você vai ver que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você precisa. Glória a Deus. Nós vemos por que Jesus teve que ir à cruz. Por que Jesus ele teve que ir à cruz? Para deixar a sua doutrina, meu irmão. Por isso é que nós estamos aqui. Glória a Deus. Colocando em prática a sua doutrina, ou seja, a sua palavra. Primeiro tópico diz aqui, a sua pregação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então nós vemos, irmãos, que a sua pregação, por isso que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Por isso que nós estamos aqui nesta tarde, pregando a palavra do Senhor, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Eu creio, Pai. a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Abre o seu coração, crê e confia nesta palavra, para que Deus possa resolver a sua necessidade. Não se preocupe, aprenda a descansar, a confiar em Jesus, para que ele esteja no controle da sua vida, para que você possa dar testemunho, porque ele tem ouvido as nossas orações. Segundo tópico, porque Jesus teve que ir à cruz para deixar a sua doutrina, a sua glória. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz: mas longe esteja de mim de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Gálatas, nós vemos aqui: mas longe de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Sem ela, irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então não abandone a sua cruz, não. Aleluia. Pegue a sua cruz e siga Jesus, porque ele não dá maior prova além daquilo que você possa suportar. Quando você não estiver aguentando mais, Deus, ele dá o escape para você. Amém, meu irmão? Porque Deus não dá maior prova além daquilo que podemos suportar. Aqui no terceiro tópico, nós vemos aqui porque Jesus teve que ir à cruz para deixar a sua doutrina, a sua reconciliação. Deus usou tremendamente a Ivone aqui para falar a respeito de conciliação. O que é reconciliação? É você abrir o seu coração para Jesus. Aleluia. Confessar pecado, meu irmão. Lá no livro de Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Nós temos que confessar pecado, confessar nossas falhas, as nossas transgressões contra Ele, onde muitas vezes temos entristecido o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Efésios 2,16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei
nenhuma carne será justificada. Aleluia. Então nós vemos, Glória a irmãos, Deus. que nós temos que buscar uma reconciliação com Deus. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Jesus, o que eu preciso mudar? Senhor. Fale com Ele, busque nele, porque eu tenho certeza que Ele vai te aconselhar, Ele vai te dirigir em todos os seus caminhos, para que você possa ter vitória. Aqui nós vemos aqui o quarto tópico, aonde porque Jesus teve que ir à cruz para deixar a sua doutrina, seus inimigos, lá em Filipenses 3,18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha, irmão, eu prestei muito bem atenção naquilo que a Ivone estava ministrando aqui, onde muitas vezes os nossos inimigos estão junto conosco. Domingo nós fomos ministrados a respeito do fermento do fariseu. Sabe o que Deus falou comigo essa madrugada? Porque muitas pessoas querem ver você bem. Muitas pessoas querem ver eu bem. Muitas pessoas querem ver você bem. Mas muitas não querem ver você melhor do que elas. Então nós vemos aqui Filipenses 3,18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Que nós possamos usar a palavra do profeta João Batista, importa que ele cresça e que nós nos diminua. Amém, glória a Deus. Porque a obra não é minha, a obra não é da Ivone, a obra é de Jesus. Amém. E foi Ele que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. E Ele tem nos ensinado, chamando a multidão. Você faz parte do povo de Deus? Você faz parte dessa multidão em que um dia vai morar no céu? Como seus discípulos disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, não olha para mim não, eu não posso fazer nada por você. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus teve que ir à cruz para deixar a sua doutrina. Aqui no quinto tópico diz, a sua paz. Apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como os que estão no céu. Irmão, Jesus, Ele é o nosso príncipe da paz. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. A sua paz, ela nos dá comunhão. A sua paz, ela nos dá alegria. Por isso que você está aí conosco, aleluia, acompanhando nessa live, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque você está confiando na sua palavra. Porém, aqueles que não têm assumido uma posição diante do Senhor, estão no seu acomodismo, estão na sua ociosidade. Mas que nós possamos estar dando ouvido a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Aqui no sexto e último tópico, porque Jesus teve que ir à cruz para deixar a sua doutrina. O seu efeito revoga a ordenança do Antigo Testamento. Lá em Colossenses 2,14 diz, havendo riscado a célula, ou seja, a nota promissória, a dívida que nós tínhamos, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Aleluia. Meu irmão, essa dívida já foi paga. Alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, não deixe o acusador te acusar, dizendo que você não vai conseguir, mas que você possa usar as palavras do apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Anima o teu Glória coração, meu irmão. O Senhor é contigo, é Ele que te ajuda. Mas o que é que nós temos que fazer? É o que Ele disse, chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, toma a sua cruz e siga Jesus, porque é Ele que vai conceder a cada um de nós a bênção e a vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus, se Ele tem falado com você nessa tarde, aleluia, confia que Ele vai fazer, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. E nós vemos quanto amor na pessoa de Jesus, quanto amor nos revelou na cruz de Jesus. Deus ama o mundo inteiro. Esse tipo de amor requer uma resposta. É um convite maravilhoso que devemos aceitar ou rejeitar. Aqui entra o livre-arbítrio que Deus tem dado para nós. A rejeição pode dar-se de várias formas. Você sabe, quando muitas vezes você rejeita o que Deus está falando com você. Porém, a aceitação só se dá de uma maneira: crer em seu Filho Jesus. Tudo que nos cabe para responder ao grande amor de Deus é dizer: Jesus, creio que morreste na cruz para dar-me o perdão dos pecados e a vida eterna contigo. Aleluia. Então, irmão, não rejeita a palavra do Senhor, não. Senhor. Mas que você possa aceitar. Abra o teu coração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se eu fosse falar aqui o que Deus tem feito na minha vida, a transformação que Deus tem feito na minha vida, quantas coisas Deus me libertou, Deus me transformou a minha maneira vã de viver, para que hoje eu possa andar no seu caminho. Muitas vezes, Ivone, a cruz está pesada. Muitas vezes a cruz está tão pesada que muitas vezes na madrugada não dá vontade de levantar da cama. Mas eu sempre lembro da palavra em que o Senhor tem colocado no meu coração. O meu descanso não é aqui, meu. Por isso eu tenho que me esforçar. Eu tenho que pegar a minha cruz e tenho que seguir Jesus. Jesus não prometeu estabilidade, emprego, casamento, nada disso. Apenas a cruz para matar o velho homem e a salvação. O que Ele quiser dar depois é porque Ele quis. Se Ele não der, é porque Ele não quis. O que nós temos que fazer é submeter a sua vontade, dizendo: Senhor, não a minha vontade, mas sim a sua vontade, porque Ele sabe fazer a melhor maneira, ou seja, bem feito. Aleluia. E eu quero concluir nessa tarde. Porém, Paulo dizia que a nossa esperança se limitasse a esse mundo, seríamos o mais infeliz de todos os homens. Em 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Um evangelho sem cruz, na realidade, não é evangelho que redime, cura e salva, pois é necessário que houvesse sacrifício para que o pecado fosse de fato perdoado. Glória então nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos ensinando, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Vida transformada.
vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas, vidas sendo abençoadas. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, meu irmão, nós vemos aqui uma realidade. Um evangelho sem cruz, na realidade, não é evangelho que redime. Por isso, meu irmão, temos que submetermos a palavra do Senhor. Assim como Naamã submeteu, a palavra do profeta, ainda que foi ali meio, vamos dizer assim, com o coração meio endurecido, recebeu o conselho do filho e dos demais companheiros, e ali Deus foi quebrando ele, Deus foi humilhando ele, até que ele recebeu a cura. Aleluia. Meu irmão, nós estamos vivendo um perigo no meio da igreja. Aqui eu disse nessa tarde, um evangelho sem cruz, na realidade não é evangelho que redime. Por isso, irmão, viva o verdadeiro evangelho. Aleluia. Não viva um evangelho light, mas viva um verdadeiro evangelho, que você possa glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aleluia, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Profeta Jeremias 48, versículo 10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que fazer o do melhor para o Senhor, porque Deus, Ele ofereceu o do melhor para nós, a ponto de enviar seu único filho, unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos sermos redimidos, para que nós possamos ter a certeza em que um dia nós vamos morar no céu. Aleluia, glória. Amém, irmão? Amém. A sua cruz está pesada? Carregue ela e continue nesse caminho, porque não tem outro caminho a não ser Jesus. Porque Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória Deus a Deus. abençoe. Um abraço. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, amados, eu sem Deus não sou nada. Nós sem Deus não somos nada. Só que Deus, sem nós, Ele continua sendo o mesmo Deus. Por isso, se eu quero, eu tenho que bater, eu tenho que pedir, eu tenho que ir, aleluia, na presença de Deus, Então, nessa tarde, vamos carregar nossa cruz, porque há uma historinha que alguém carregava, duas pessoas carregavam uma cruz. E de repente uma pessoa se cansou e falou para o outro, olha, eu não estou aguentando, eu vou diminuir um pouco a minha cruz, porque ela está muito pesada. Aí ele diminuiu, cortou um pedaço da cruz e continuaram carregando essa cruz. Só que chegou num determinado lugar, havia um abismo muito grande para passar. E a cruz daquele que cortou o pedaço, ela não foi suficiente para ele atravessar. Porém, pelo outro que não cortou, conseguiu levar, mesmo em lutas, dificuldade, ele colocou a cruz e atravessou o abismo. Qual dos dois você quer ser essa tarde? O que corta ou o que prossegue? Sem cortar. Às vezes Deus nos dá luta, nos dá perseguição, nos dá decepções, para muitas vezes falar conosco, nos ensinar. Aqui, como eu falei no comecinho, Naamã, ele primeiro foi quebrado no que ele tinha dentro dele. Depois, ele foi curado o que havia por fora, na sua pele, que era a lepra. E quando ele deixou tudo aquilo que havia dentro da alma, aquilo que ele tinha ali dentro de soberba, de egoísmo,
né, de ser alguém mais superior, aí ele pôde receber a bênção. Então nessa tarde vamos nos humilhar, como meu esposo disse, na presença do Senhor. Importa que ele cresça e nós diminuamos na presença dele. Só ele é grande, só ele é poderoso. Amém? Então nessa tarde vamos continuar orando. Aqui a minha prima Evanilde pediu oração pela Tayla, sua netinha. Ela passou por um procedimento embaixo da língua, né? Havia uma bolha. Que Deus possa restaurar a saúde da Tayla, em nome de Jesus. A Tânia Arlete também, né? Continua pedindo oração, né? Ela está com um caroço. Não, para a irmã dela. Para a irmã dela, desculpa, irmãos. A Tânia está pedindo para a sua irmã, né? Que está com um caroço no seio. Que Deus vai colocar as mãos sobre isso em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. E a Vanilde, a prima, também está pedindo pelos filhos, né? E os demais netos que ela tem. A minha cunhada Elizabeth está pedindo pela Ellen, a sua, né, prima, Ellen Ribelato. E pela sua mãe, Dona Naide, né? Pela Jordana, filha, Guto, genro, pela outra filha, Ariane, Natan. Pela família, enfim, né? E a minha cunhada, a Ana Nardi, ainda continua pedindo oração pelo Elcio Job. Os exames que ele está fazendo ali sobre aviação, né, piloto, por ele ser um comandante já, né, de avião, ele está precisando tirar uma nota maior. E no momento ele não está conseguindo. Irmãos, vamos orar para que Deus realmente dê sabedoria a ele, né? Dê graça. É algo que ele escolheu, uma profissão que ele escolheu, que Deus coloca as mãos, que ele consiga, né? Para dar testemunho para a glória do nome do Senhor. A minha sobrinha Jaqueline também está pedindo oração. Eu já tinha orado aqui no começo pela minha irmã, por ela, né? Pela minha família aí, pelo pai dela, o Joel. E por ela também, aí ela pediu pelos filhos, né? Pelo esposo, filhos. Vamos continuar orando então, queridos, pela minha sobrinha, né? Jaqueline, família. Pela minha irmã Luci, pelo seu esposo Joel. A nossa irmã Antônia Soledade, né? Ela mora ali em Bataguaçu também. Ela está passando por um probleminha, né? Uma casa que ela tem alugada, está um pouco nervosa porque a inquilina está dando trabalho. Então vamos orar para que Deus também abra as portas, né? Que ela mude da casa, se ela não consegue pagar aluguel, mude, e que Deus abra as portas para ela colocar um outro inquilino, né? Que seja bom, em nome de Jesus. E os demais pedidos, queridos, vamos continuar orando. A gente sabe que há muitos outros pedidos, né? De oração. Que Deus venha de encontro à sua casa, à sua família. Alguns que entrou hoje eu não conheço, mas Deus te conhece, meu amado, minha amada. Que Deus ponha as suas mãos sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nós vamos estar intercedendo neste momento, mais esse momento por esses pedidos. E que Deus continue, aleluia, a falar a nós, amém? Pai querido, em nome de Jesus, no término, Deus, destas palavras que fomos ouvidos, ó Pai, ministrados nessa tarde, a palavra de Naamã ali, onde ele teve que se humilhar para receber, Deus, a vitória. E que nós possamos continuar carregando a nossa cruz, a palavra do nosso pastor Luiz. E não desistir, não desanimar. Continuar em frente, em nome de Jesus. Não deixar as lutas fazer com que nós desanimamos, Senhor. Não deixa, Pai, que esta família, que esta mulher, este homem desanime em meio a situações difíceis que tem passado. Mas que o Senhor seja a providência, Senhor. O Senhor seja a vitória, a bênção sobre a vida desta família, deste lar. Em nome de Jesus, restaura, Pai, todo aquele ferimento, ó Pai, que teve ali na boca da Tayla. Deus, em nome de Jesus. Deus, agora, em nome de Jesus, demais famílias que eu tenho orado. Toca, Senhor, cura, age. Deus, Tu és o único, Senhor. Que jamais possamos desistir, desanimar. Ó Deus, nessa carreira a qual o Senhor tem nos escolhido. Segura nessas mãos, Senhor. Fortalece, anima este coração. Dê a vitória à nossa irmã, Senhor. Em nome de Jesus. Ali sobre a casa, Senhor, a nossa irmã Antônia. Abre portas, entra com providência nessa causa. Aquieta o coração da Tua serva, para a glória do Teu nome. Fica conosco, ó Pai, ainda no decorrer dessa tarde, desse dia. Pai, à noite, nos dá a Tua bênção, a Tua paz, Senhor. Assim nós oramos, Deus, e acreditamos na Tua palavra que já foi ministrada ao nosso coração. Que eu possa confiar de todo o meu coração e continuar, ó Pai, à frente, orando e buscando a Tua presença. É que eu te peço, Deus, e te agradeço.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos felizes nessa tarde, porque é o Senhor que está dirigindo este trabalho. Este trabalho é da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. A nossa sede, o nosso templo sede na rua Joaquim Nabuco, 1167, aqui em Presidente Prudente, São Paulo. Que você possa orar por nós, continuar orando, para que Deus cada dia nos dê graça e nos dê sabedoria na direção deste trabalho. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que esteve conosco, que vai estar conosco ainda no decorrer desses dias, que possa receber estas palavras no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.